dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo, tá bom? Fiquem à vontade, graça e paz para todos vocês. Tá aí, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 26 de janeiro de 2022. Galera, graças a Deus, né? Mais um dia abençoado por Deus. Louvado seja Deus, né? E aí? Agradeceram a Deus? Estão agradecendo a Deus todos os dias? Pelo dia que Deus tem concedido para todos nós, para todos vocês? Agradece? Isso mesmo. Crie esse hábito. Se você não agradece, comece a agradecer a Deus. Você vai ver. Dê bom dia ao Espírito Santo. Dê bom dia para Deus, o nosso Pai Celestial. E dê bom dia ao nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom. Ele ouve também, ele vai responder, te dando um dia maravilhoso. Tá bom? Ore pela vida da tua família. Peça para Deus guardar o dia a dia, os caminhos, os planos, os teus projetos, os teus sonhos, se for o mesmo de Deus, tá bom? Porque os de Deus são maiores do que o nosso, tá bom? Então agradeça-se, agradeça, coloca tudo nas mãos de Deus. Ore por Jerusalém, ore pelo um Brasil melhor, ore sim. Ore pelos governantes, tá bom? Ore pelos os políticos aqui no Brasil. Põe tudo na mão de Deus, para que Deus dê direção, tá bom? Graças a Deus, né? Mais um dia aí. E nós estamos maratonando a Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Estou aqui, ó, com essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo, a qual eu estou manuseando, Bíblia de Estudo Plenitude, a qual eu tiro aqui a palavra de Deus, né? Leio a palavra de Deus e os conteúdos, tudo aqui, ó, nesse livro aqui sagrado, ó, Bíblia de Estudo Plenitude. E hoje iremos começar a maratonar o segundo livro de Reis. O segundo livro de Reis, graças a Deus. Vamos continuar contando a história do profeta Elias, né? Vamos ver o desenrolar da carruagem, como que vai ser essa história, se vai ter guerra, se vai ter paz, como que vai ser? Qual foi o agir de Deus nesse tempo aí? Contado aí nesse livro aí, Segunda Reis, tá bom? Então, graças a Deus, Deus abençoe todos vocês. E aí, eu quero pedir para Deus abençoar e consolar e confortar o coração das pessoas, das famílias que perderam um ente querido. Você que perdeu teu ente querido, fique em paz. Que Deus possa vir confortar e consolar o teu coração. Não é fácil, realmente não é fácil perder um ente querido. Assim como nós já perdemos nossa ente querido, que foi a minha irmã Margarete. Eu desejo que Deus conforte o coração de vocês, assim como vem consolando nossos corações, o coração da minha família. Não é fácil, né? Mas isso daí é as promessas de Jesus. Que Jesus falou que lá em João, capítulo 14, do verso 1 ao 4, que ele iria para o Pai preparar lugar. E quando preparasse, estivesse pronto, ele viria buscar cada um de nós. Então, queira eu ou você ou não, certamente um dia iremos partir dessa terra, iremos morrer sim. Morreremos para esse mundo e viveremos para Deus, para Cristo, e onde Cristo virá nos buscar e levar para essa morada, tá bom? Fique em paz, Deus conforta o coração. Entenda, nós não somos dessa terra, nós não pertencemos. O que pertence é esse corpo aqui, que volta para o pó. Do pó viemos, do pó retornaremos. Esse corpo aqui retornará para o pó, e nossa alma, nosso espírito irá com Deus. E hoje, se Deus chamar você, enviar o Filho amado Jesus Cristo para vir te buscar, você está preparado? Você está preparado para subir com Ele, entrar no paraíso? Então, pense nisso, tá bom? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, porque as demais coisas, o próprio Jesus prometeu que o Pai Celestial iria cumprir e multiplicar na tua vida. Então, busque em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus irá acrescentar. Amém? Então se prepare, fique sempre preparado. Busque a Deus, somente a Deus. Ame ao Senhor, ame a Deus acima de todas as coisas. E ame também o teu próximo como a si mesmo. Tá ok? Deus abençoe. Bora então maratonar? Vamos. Antes de maratonar, ó, a campanha continua, tá bom? Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra gente aí. Melhorar, né? Ter condições
entregar um vídeo de qualidade, imagens boas, sim, áudios bons, para que as pessoas possam sentar no sofá, na sala e entrar na plataforma do YouTube e assistir vídeos como estes, vídeos, conteúdos que traz sabedoria, inteligência, tá bom? Olha, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, porque os nossos inscritos, os meus inscritos, são mais que vencedores em Cristo Jesus. Lembrando, esse canal não é um canal evangélico, esse canal aqui não é um canal religioso. Esse canal aqui é de um servo de Deus, de um cristão que está disposto a semear a palavra de Deus, a entregar a palavra de Deus, que essa aí é a nossa função, de entregar a palavra de Deus para os corações oprimidos, os corações tristes. Esse aqui é o meu papel, graças a Deus, porque esse canal é para todos vocês, seja qualquer religião, não importa, sejam bem-vindos, tá ok? Deus abençoe a todos vocês. Então, hashtag YouTube monetiza o nosso canal, graças a Deus. Eita, eu tomar um pouquinho de água aqui, rápido. Ai, muito bom tomar água, né? Logo de manhã, graças a Deus. Bom demais. Ó, então, você aí que não é inscrito no canal, por gentileza, não perca tempo. É de graça. É de graça. Já começa aí que não paga nada. Aqui, ó. Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Inscreva-se aqui no canal. Deixe seu like, tá ok? Também ative o sininho para receber notificações, certo? E outra, tá vendo aqui, ó? Compartilhe os vídeos, aqui, ó, compartilhe os vídeos, legal? E também, deixe nos comentários, tá gostando ou não? Pode deixar nos comentários, eu vou ler, tá ok? Vou responder, hein? E também me siga no Instagram. Se você me seguir, eu vou seguir você de volta, tá ok? Eu vou seguir você de volta. E também, ó, curte a minha página no Facebook, curte ali. Vamos sim aumentar a comunidade no Face também junto, claro. E outra, estamos no Twitter, @Brau23, @Brau23 aqui no Twitter. Tamo junto? É isso aí, vamos começar? Antes de começar, lógico, eu vou começar lendo uma sinopse. Sinopse, pra quem não sabe, e pra quem sabe já, né? Quando você vai assistir um filme, né? Você vai assistir um filme, o que acontece? Você lê a sinopse, né? O que vai acontecer, mais ou menos, detalhando ali. E vou ler essa sinopse aqui também, detalhando o que vamos abordar no livro de 2 Reis. Tamo junto? Então bora, vem comigo. Bora, vem comigo pra gente não perder tempo, claro. Eu vou estar lendo 2 capítulos só, porque vai ser um pouco longo, né? Se é um pouco longo para não ficar... O texto um pouco longo para não ficar longo também o vídeo. Para não ficar cansativo para vocês, né, galera? Tá certo. Bora então, vamos lá. O 2º livro de Reis. O autor aqui tá, autor desconhecido ou atribuído a Jeremias, o profeta Jeremias, né? E a data provavelmente entre 560 e 538 anos antes de Cristo. Os temas abordados aqui vai ser lições provenientes da ruína de Israel e Judá. Palavra-chave: rei, casa e profeta. Bora então, vamos lá. Autor: 2 Reis era originalmente a segunda metade de um livro que incluía 1º e 2 Reis. Esta obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônios em 586 anos antes de Cristo. E também, vamos lá, aqui o livro dá a impressão de ser obra de um só autor, e de que este autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Embora a autoria não possa ser determinada com segurança, muitas sugestões foram feitas. Alguns têm indicado Esdras como compilador, enquanto outros apontam para Isaías como editor. Muitos eruditos dizem que o autor de 2 Reis era um profeta desconhecido ou um judeu cativo da Babilônia, ao redor de 550 anos antes de Cristo.
e também pelo fato de Joséfo, o eminente historiador judeu do século I depois de Cristo, atribuir reis aos profetas. Muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico. No entanto, a tese mais provável é a de que o profeta Jeremias seja o autor de 1ª e 2ª Reis. E a antiga tradição judaica do Talmud declara que Jeremias tenha escrito Reis. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda. Do 2ª Reis 24 ao 25, aparece em Jeremias 39 ao 42, verso 52. E Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último apêndice, que foi provavelmente acrescentado por um dos seus discípulos, 2ª Reis 25, versos do 27 ao 30. A data, apesar de que a data exata para a composição de 1ª e 2ª Reis seja incerta, acredita-se que a sua forma final estava pronta em algum momento da última parte do século VI, antes de Cristo. O último acontecimento mencionado em 2ª Reis é a libertação do rei Joaquim de Judá, que estava preso na Babilônia, considerando que Joaquim foi feito prisioneiro no ano de 597 a.C. e liberado e também libertado 37 anos mais tarde. Os livros de Reis devem ter sido escritos depois de 560 anos antes de Cristo, para que essa informação pudesse ser incluída. O autor de Reis teria mencionado provavelmente um acontecimento tão importante como a queda da Babilônia para a Pérsia no ano de 538 a.C., caso houvesse tido conhecimento desse evento. Como não há menção dessa importante notícia em Reis, conclui-se então que 1ª e 2ª Reis tenha sido escrito provavelmente antes de 538 anos antes de Cristo. Portanto, a data 1ª e 2ª Reis é fixada entre 560 e 538 anos antes de Cristo, embora os eventos registrados nesses livros tenham ocorrido uns 300 anos mais cedo. Contexto histórico. Os acontecimentos descritos em 2ª Reis abrangem um período de quase 300 anos. 2ª Reis registra as turbulentas experiências do povo de Deus, desde o reinado de Acasias, nono rei do reino de Israel, ao redor de 853 anos antes de Cristo, incluído a queda de Israel para a Síria em 722 anos antes de Cristo, passando pela deportação de Judá para a Babilônia em 586 anos antes de Cristo, e determinando com a libertação do rei Joaquim em 560 anos antes de Cristo. Esse foi um período difícil na história do povo de Deus, um período de grandes mudanças e sublevações. Havia luta interna e pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso na história do povo de Deus. O colapso e o consequente cativeiro de ambas as nações. Ocasião e propósito. Ao contemplar o horror do exílio do povo de Deus, o autor compila 1ª e 2ª Reis para responder à delicada questão do porquê de tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá, tenham sido levados ao cativeiro. Ele escreve uma mensagem profética mostrando que essa punição de cativeiro em nações pagãs estrangeiras foi a consequência inevitável da persistente violação da aliança de Deus. Os livros de Reis foram escritos para levar os exilados a refletir sobre a sua história e retornar ao Senhor. Essa perspectiva profética talvez explique por que estes livros tenham sido incluídos entre os profetas anteriores na Bíblia hebraica. O conteúdo aqui, 1ª e 2ª Reis, eram originalmente um só livro, que continuava
a narrativa de 1º e 2 Samuel. Os compositores do antigo grego, a Septuaginta ou anos 70, dividiram a obra em 3 e 4 reinos. 1º e 2 Samuel era 1ª e 2ª reinos. O título reis se deriva da tradução latina de Jerônimo, Vulgata, e é apropriado por causa da ênfase desses livros nos reis que governaram durante esses séculos. O livro de 2 Reis começa a registrar os eventos históricos do povo de Deus no lugar onde o livro de 1 Reis os interrompe. No entanto, 2 Reis é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em Israel e Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar. 300 anos em apenas 25 capítulos. Ao contrário, 2 Reis contém uma narrativa histórica seletiva, com um propósito teológico. O autor, portanto, seleciona e enfatiza o povo e os eventos que são significativos no plano moral e religioso. 2 Reis apresenta Deus como o Senhor da história. A partir da história, esse livro estabelece a ação providencial de Deus na vida do seu povo em favor dos seus propósitos redentores. Por isso, o livro de 2 Reis não deve ser visto como mera história, mas como teologia e lições de história. 2 Reis retorna à história trágica do reino dividido, quando Acasias. Em 1 Reis é difícil seguir o fluxo da narrativa. O autor, ora, está falando do reino do norte, Israel, ora do reino do sul, Judá, traçando simultaneamente suas histórias. Israel teve 19 governadores e governantes, todos ruins. Judá foi governado por 20 regentes, dos quais apenas 8 foram bons. 2 Reis recorda a história dos últimos 10 reis de Israel e dos últimos 16 governantes de Judá. Alguns desses 26 governantes são mencionados em apenas poucos versículos, enquanto que capítulos inteiros são dedicados a outros. A atenção maior é dirigida àqueles que os serviram de modelo de integridade ou que ilustram, porque essas nações finalmente entraram em colapso. Aplicação pessoal. A mensagem de 2 Reis é tão relevante hoje como na época em que foi escrito. Deus ainda controla a história humana. A nação, o líder ou a pessoa que responde e obedece ao Senhor desfrutará dos benefícios do seu relacionamento com Ele. Aqueles que se recusam e se rebelam provarão a disciplina de Deus. Embora o povo seja pecador, Deus é o autor da redenção e perdoa graciosamente os que se arrependem e se tornam a Ele. Cristo revelado. O fracasso dos profetas, sacerdotes e reis do povo de Deus aponta para a necessidade do advento de Cristo. Cristo é a combinação ideal desses 3 ofícios. Como profeta, a palavra de Cristo ultrapassa largamente a do grande profeta Elias, Mateus 17, do verso 1 ao 5. Muitos dos milagres de Jesus são reminiscências das maravilhas que Deus fez através de Elias. Eliseu em Reis. Além disso, Cristo é um sacerdote superior a qualquer daqueles registrado em Reis. Hebreus 7, 22 ao 27. 1 Reis ilustra vivamente a necessidade de Cristo como o nosso Rei em exercício de suas funções. Quando perguntado se era Rei dos judeus, Jesus afirmou que era, Mateus 27, 11. No entanto, Jesus é um Rei maior do que o maior dos seus reis, Mateus 12, 42. O reinado de cada um desses
26 governantes já terminou, mas Cristo reinará sobre o trono de Davi para sempre. 1 Crônicas 17, versos 14, Isaías 9, verso 6. Pois ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Para um estudo adicional das alusões a Cristo durante o tempo de 2 Reis, veja a introdução a 2 Crônicas, Cristo revelado. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo em ação. As palavras dos profetas em capítulo 2, verso 16, indicam que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, às vezes transportava Elias de um lugar para o outro. Veio 1 Reis 18, 12. Essa situação não é diferente de Atos 8, 39 e 40, em que se descreve Filipe como tendo uma experiência similar. Há uma referência indireta ao Espírito Santo na frase Espírito de Elias, em capítulo 2, 9 e 15. Aqui Eliseu tenta receber o mesmo poder de Elias para levar adiante o ministério profético do seu antecessor. O espírito energético e enérgico, ou o poder que capacitava Elias a profetizar, era o Espírito de Deus. Fornece um paralelo interessante entre o Antigo Testamento e Atos, capítulo 1, 4 ao 9, e capítulo 2, 1 ao 4. Elias foi elevado ao céu. Eliseu procurou a promessa de que receberia poder para levar adiante o ministério do seu mestre. E a promessa foi cumprida. Da mesma maneira, Jesus ascendeu. Os discípulos aguardaram o cumprimento da promessa. E o Espírito Santo desceu para capacitá-los a levar adiante a obra que seu mestre começou. Uma alusão final ao Espírito Santo aparece em 2 Reis, capítulo 3, 15. Aqui a mão do Senhor veio sobre Eliseu, capacitando a profetizar ao rei Josafá. A fórmula, a mão do Senhor, se refere à inspiração divina dos profetas, a qual, conforme verificado acima, é o Espírito de Deus. O fato de que a profecia é uma manifestação do Espírito Santo e é confirmada em 1 Coríntios 12, versos 7 a 11. Para maiores informações sobre o Espírito Santo, no período de Reis, vê a introdução. A 1 Reis, o Espírito Santo em ação. A introdução, a 2 Crônicas, o Espírito Santo em ação. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus aí. Isso aqui que é uma sinopse, né? Eu li aqui a sinopse aqui da história, né? Resumindo aqui, o que a gente iremos abordar no livro, né? Graças a Deus. Então, bora começar a entender, a descobrir qual foi os planos, projetos de Deus já na vida desses profetas que começou, que era sucessor de Elias, Eliseu e foi indo. Bora então? Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 1. Capítulo 1, do versos 1 ao versos 18. Do 1 ao 18. Agora começa a história. O título diz assim: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Vou repetir, hein? Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas
O anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhe disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era o homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Aceitou. Título: o fogo do céu consome 100 homens. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50. E subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, o Elias, o tisbita. Disse-lhe o homem de Deus: o rei diz. Disse-lhe, né? Vamos ver. Vamos falar. Eles disseram, o capitão disse, né, para eles. Disse-lhe, homem de Deus. O rei diz, desce. O rei mandou descer. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. Então fogo do céu desceu. Eita! Desceu e o consumiu, a ele e aos seus 50 soldados. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50. Com os seus 50, este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desça agora e depressa, ele está mandando. E respondeu Elias e disse-lhes: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu agora e te consuma a ti e aos teus 50 soldados. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu. E o consumiu a ele e aos seus 50 soldados. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 soldados com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 soldados, teus servos. Eis que o fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 soldados. E com seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falava. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo
Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Por mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis? Aliás, dos reis de Israel? Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 2. Do versos 1 ao versos 25. O título diz assim: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui me esperando, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. E Elias lhe disse a Eliseu: Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. Eles disseram: Sabes que o Senhor hoje tomara o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, Eliseu. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus. Título: Eliseu, o sucessor de Elias. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. E disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma banda e a outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro,
e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não precisa, não os enviei. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse-lhes: Enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, E disse-lhes: Eu não vos disse que não fosses? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Engraçado. Veja só que Deus permitiu. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Eita! Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos moleques. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 27. O título diz assim: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel:
que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor, porque ele, e também pediremos ao Senhor que fale conosco. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Sefate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os moabitas em vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas. E todas as boas árvores cortareis e tampareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima opuseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada, e se mataram um ao outro, agora, pois a presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos. E os entulharam e taparam todas as fontes das águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Quiarezete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a teu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu um holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso se retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Glória a Deus. Graças a Deus, hein? Eita! Segunda Reis promete, hein? Promete. Segunda Reis é diferente de Primeira Reis, hein? Primeira Reis foi só paz e amor. Só que Segunda Reis, você viu, né? Já começou, hein? Com Eliseu, a
guerra começou. Eita! Tá aí. Li só 3 capítulos, para não ficar grande, né? O vídeo, né? Para não se estender muito, porque como eu li a sinopse do livro, né, de Segunda Reis, para não ficar muito grande, li só 3 capítulos para a gente entrar na história. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado mais. Amanhã, sexta-feira, aí a gente lê mais uns 5 capítulos para ficar mais inteirado nessas histórias aí. Se teve bastante guerra, você vai ter bastante guerra, né? Se Deus vai livrar todos o povo de Israel, né, das mãos do inimigo. Mas vai sim, porque Deus é fiel e justo, assim como Ele vem nos livrando de todos os mal, não é verdade? Tá certo, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado, é de grande valia. Sim, a gente entender a palavra de Deus. Se todos nesse mundo, nesse Brasil, entendesse os propósitos de Deus para a sua vida, se entendesse o teu chamado, ninguém seria enganado nos templos, ninguém seria enganado nas casas de orações, ninguém seria enganado pelos os líderes religiosos, como pastores, como apóstolos, como os bispos, entendeu? Como os anciãos, ninguém seria enganado. Ninguém permitiria, pela palavra de Deus, não fazer lavagem na cabeça de vocês. Vocês iriam entender o chamado de vocês por Deus pela palavra de Deus. O Espírito Santo iria ensinar vocês. Porque quanto mais você busca a Deus, mais Deus se revela para você. Se você jejuar, se você orar e ler as Escrituras, pedir para Deus dar sabedoria, Deus vai dar sabedoria para vocês. E vocês vão entender o propósito que Deus tem na tua vida, o chamado que Deus tem na sua vida, porque você pode ser um líder da tua família e juntos se reunir e pregar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, porque Jesus disse, onde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, eu estarei e farei presente, estarei presente no meio da família. Então, a pessoa se sujeita aí nos templos, nas casas de orações, a dar ouvido à doutrina de homem. Se essas doutrinas fossem realmente baseadas na palavra de Deus por Cristo Jesus, tudo bem. Mas se fosse mesmo, seria todas as casas de orações. E se você juntar todas, não dá o mandamento de Deus, aquilo que Jesus ensinou. Eles não faz sequer isso. Não obedece sequer isso, tá bom? Quando Paulo fala, sejam meus imitadores, o apóstolo Paulo, né? Quando Paulo fala, quando ele falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ninguém faz a vontade de Deus, ninguém imita Ele, porque estaria imitando o próprio Cristo. Não. Os líderes só ensinam os membros deles a imitar Ele. O gesto, o jeito, tudo imita Ele, mas de Cristo, o amor verdadeiro, era para imitar e aprender com Cristo Jesus. Então, sai fora dessa doutrina aí, doutrina de homem. Se fosse verdadeira, não seria cada templo uma doutrina diferente. Não, você pode ver que nem é baseado na Escritura e muito menos agrada a Deus, a Jesus. Não é o amor de Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias mesmo, até a volta de Cristo Jesus. E todos nós venhamos selar com amém, amém, amém. E sim, sempre olhar para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus, porque nós precisamos de Ti. Nesse mundo pecaminoso, nesses líderes religiosos que já perdeu o controle e quer ficarem milionários nas nossas custas de qualquer jeito. Mas, uma hora, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, vai abrir a tua mente, vai abrir os teus olhos e vai fazer você entender que você tem valor para Deus, que o intercessor seu e de Deus é Jesus Cristo, não o homem. E você vai entender que vale a pena sentar com a tua família e falar do amor de Cristo, e Ele estará presente, tá bom? Por quê?
ficar sendo enganado a vida inteira, gente, abre os olhos, pelo amor de Deus. Vocês têm valores. Ama o próximo, ama a Deus acima de todas as coisas. Somente a Deus. Mais ninguém na terra e nem no céu. Somente a Deus, a tua família. Fique em paz, tá bom? Graças a Deus. Tá aí, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também. Eu fico por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Espero vocês sexta-feira, amanhã, pra gente desenrolar mais uns 5 capítulos aí, pra gente entender se teve bastante guerra aí com o Eliseu, aí, o profeta Eliseu, e como que vai ser, como que o povo era conduzido em Israel, tá bom? Deus abençoe, tenha uma quinta-feira abençoada por Deus, tá bom? E fique em paz. Busque somente a Deus e a justiça de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Seja você cristão ou não, seja bem-vindo. O reino de Deus pertence a você também. Então busque. Queira morar no céu com Deus. Queira morar nas moradas que Jesus já preparou. Você quer morar? Então, peça para Deus. Peça para Jesus, tá bom? Deus abençoe. Boa quinta-feira. Fique em paz, que eu também estou em paz. Graça e paz para todos. Tchau. Fui.